abordar um tema muito importante para quem é produtor de frutíferas. Primeiramente, um ponto que é muito importante que aquela pessoa que quer entrar em formar um pomar comercial tem que ter em mente é o seguinte: como eu sempre venho batendo muita tecla sobre planejamento, aqueles que iniciarem com um pomar novo de frutíferas tem que ter a consciência que vocês não vão conseguir ter uma colheita rápida. Então, se você for parar para pensar, uma frutífera ela vai levar em torno de até 3, 4 anos para começar você ter a colheita de algum produto e comercializar. E ainda pode até ser antes, só que as características dessa matéria-prima, desse produto para vender, seja ele para qualquer finalidade que vocês venham a ter, muitas vezes vocês não conseguem atingir logo nas primeiras colheitas, porque a planta ainda está em desenvolvimento. É muito comum ter frutos deformados, uma quantidade bem reduzida, a qualidade não é o top do top, então isso é normal porque ela ainda está em desenvolvimento. Então pense muito bem. E para aqueles que tenham e já têm e vão ampliar, já sabe que tem que passar por esse período. Hoje eu venho tratar sobre um assunto muito importante que nada mais é do que a poda. Por que eu falei para vocês em relação àqueles que estão iniciando um novo pomar? Porque a poda das frutíferas, elas começam ainda com a muda em campo. Por quê? Porque é o seguinte, uma árvore, que a maioria das frutíferas vão se tornar árvores de pequeno porte, se possível, pequeno médio porte. Porque eu tenho que pensar desde a muda, eu tenho que fazer com que essa planta não fique alta demais, que faz com que eu tenha que pegar uma escada para poder fazer a colheita. Aí eu estou visando aí fatores, principalmente a facilidade no manejo da colheita. E outro muito importante, que é a segurança daquela pessoa que você contratar para fazer essa colheita. Ele vai ter que subir escada, tem que tomar cuidado para não cair, tem que prestar todo o aparato e equipamento de segurança na hora de poder fazer essa colheita, dependendo da altura que seja. Então tem que ter cintos, tem que ter cordas de segurança e aí vai. Então, para a gente não chegar nesse ponto de estar trabalhando com uma planta gigante e que nos force a investir nesse tipo de equipamento de segurança, então vamos trabalhar com a poda desde o início, desde o plantio desse pomar até o momento que começa a produzir. Então, nós logo de cara nada mais é do que a poda de formação, que é uma poda que nós cortamos os ramos para fazer, induzir a brotação lateral. E essa brotação lateral que são os galhos produtivos de amanhã, daqui a algum tempo, 2, 3 anos, dependendo de como for, tá? Então nós temos que fazer com que essas primeiras ramificações sejam mais próximo do solo, ou seja, que elas tenham uma altura bem reduzida, porque se de repente eu estou ali, vamos supor, que a maioria dos lugares que eu vou eu vejo isso, a planta já chegou a uma altura razoável, mais ou menos nessa altura, e ainda não ramificou, ela só está crescendo. Então você imagina se eu podar aqui, ela vai começar a ramificar logo a essa altura. Se esses ramos que saírem na lateral começar a crescer, eu já vou ter que ficar na pontinha do pé para colher. Tá? Se eu conseguir reduzir essa brotação, que se eu tô com uma planta dessa altura, aí eu cortar um pouco mais, eu tenho que fazer com que essa ramificação saia. Quanto mais rápido eu fizer, melhor. Então, por exemplo, se a planta já atingiu 40, 50 centímetros em relação ao solo de altura, eu já posso observar se já posso iniciar a poda apical, que é o broto principal, e tirando essa dominância apical ou esse broto principal, ele vai cortar essa dominância de crescer somente apontado para o céu e também ter umas ramificações do lado
que são aqueles galhos que vão fazer com que tenha a arquitetura de taça aberta. Então é isso que eu preciso. E quanto mais essa distância de arquitetura de taça aberta tiver menor distância do solo, melhor. Porque daí eu não vou precisar lá na frente, no momento de colheita, ficar usando escada para subir e descer com sacola cheia de fruta. Ainda corre o risco de vocês machucarem sem querer, né? Sem querer. Isso pode acontecer. Então, quanto mais próximo do solo estiver a sua produção, ao ponto de esticar a mão assim e colher, melhor. Se você estica a mão aqui e colhe, você já coloca na embalagem. Você não joga, pá! Então, esse é um ponto muito importante. Então, a poda de formação é isso. A poda de formação também é, eu vou quantificar esses ramos. Vamos supor que eu estou olhando, né, essa visão aqui da taça aberta, então ela cresceu e já formou os ramos na lateral. Se eu virar isso, eu tenho que fazer com que esses ramos seja distribuído. Lembrando que é a vista de cima. Significa que eu estou olhando aqui com um drone, vamos supor. Então, essa organização, tá certo que eu não tenho dedos aqui, né, para mostrar para vocês. Mas, vamos supor, eu posso deixar 4, 5 galhos. Não precisa ser especificamente um monte. Então, poderia ser de 4 a 5 galhos. Por que isso? Porque eu tenho que pensar que esse galho aqui, vamos supor, eu estou trabalhando com esse galho. Esse galho, olhando aqui de cima, ele vai se desenvolver, só que ele vai soltar ramos também laterais. Então, eu tenho que pensar também, projetar como que essa planta vai ser lá na frente, como esse galho aqui começar a ter as ramificações. Ou seja, tem que ter uma distância entre um ramo e outro aqui, por exemplo, na qual não faça o quê? Não faça uma sobreposição numa da outra. Eu tenho que deixar espaço para tudo crescer, sem sobrepor uma a outra. Então esse é um ponto muito importante. Então nós temos que trabalhar com a arquitetura, né? Vamos tentar visualizar uma distribuição de ramos para que eu não faça sombra para outra que vier do lado ou abaixo. Esse é um ponto muito importante. Então essa poda de formação tem que ser pensada quando a planta, o pomar ainda é novo, mal tem galhos, mal tem ramos, mas vocês têm que já pensar nisso. Então, esse primeiro ponto é extremamente importante para que vocês não fiquem usando escadas, não fiquem usando equipamento de segurança como corda para evitar que o colhedor não caia e não se machuque. Então, para evitar isso, vamos reduzir essas plantas para que eu possa também saber se ela está tendo ataque de praga, doença, porque eu estou perto, eu estou olhando a minha planta aqui, ó, perto de mim. Então eu consigo monitorar pragas e doenças também. Esse é um ponto muito importante. Por isso que eu faço com que essa formação seja de menor altura possível. Então a poda de formação tem que iniciar com as plantas assim que você plantou as mudas, elas se estabeleceram ali no solo, aí vocês podem começar com a poda para poder formar.